Então, já que a gente É, estava falando sobre o que a gente estava falando, vamos falar de função função. inferior. E aí, gente? Curiosamente, cara, é um tema que eu abordei semana passada no meu grupo de estudos, O porque quê? por tipos psicológicos, Ah, porque tipos. na natureza da psique, ele tem um capítulo sobre, né? Não é um capítulo, é um subcapítulo, assim, mas que é bem legalzinho. Eu acho que, como eu estou bastante inclinado a pesquisar mais sobre isso, eu tenho olhado de maneira. Eu tenho procurado dinamizar mais essa ideia de tipologia, né? E pensar também nas terminologias, né? Porque tipologia é uma coisa, função é outra coisa, né? Apesar delas se conversarem, né? E aí, talvez a minha proposta aqui que eu tinha falado com vocês para a gente ampliar aqui é falar de funções, né? Você Que que não, manda. que, E o que, né, eu por não, que é vocês, diferente? Me conta. Tipo de tipolo, função. tipo é a dinâmica da energia psíquica e a função são os processos perceptivos e decisórios da consciência, que é diferente da dinâmica. É algo que está em função da consciência. Em função da consciência. Claro que a dinâmica também vai ter uma correspondência com a consciência, mas eu diria, empiricamente falando, que a dinâmica ela tem um pouco mais de variação, sendo que a função ela tem um pouco mais de predominância. Não sei, mas eu estou falando empiricamente, né? Difícil também falar isso de maneira categórica, né? Peraí, repete essa? A impressão que eu tenho é que Ah, quando a gente fala em tipologia, a gente está falando de sim, introversão ou extroversão, eu vou ter uma sim, predominância, mas ainda assim eu tenho um balanço, né? sim, sim. Quando eu falo de função, eu diria que assim, que esse balanço ele é menos negociável, né? Ou seja, o sujeito ele tende a ficar, há uma tendência de ficar realmente unilateralizado nessa função que é dominante. Enrijecer, né? Eu Enrijecer. concordo discordando. Porque aí, não, eu concordo, acho que isso acontece, mas isso acho que acontece por causa de uma identificação, talvez, sei lá, unilateralizante aí com a função coletiva. Explica Quero melhor. dizer o seguinte, por exemplo, a gente pensou em falar da função pensamento, né? Assim, então, como a gente vive numa sociedade que coletivamente puxa mais para a função pensamento, então o indivíduo que é pensamento tende a ficar cada vez mais pensamento. Agora, o indivíduo que tem ali uma primeira auxiliar que seja outra, sei lá, uma intuição, uma sensação, ou ao contrário, que ele seja uma sensação em cima, né? Uma sensação, por exemplo, de função principal, talvez ele tenda mais a ficar pensamento. Porque a coletividade puxa mais para o pensamento, entendeu? Ou sensação também é uma coisa que é muito comum na coletividade. Então, vamos pensar na outra, vamos pensar a intuição como principal. E aí, pensamento como primeiro auxiliar, ele puxa mais para o pensamento, porque a coletividade puxa mais para o pensamento. E eu acho que até a segunda auxiliar ali, se for um pensamento ali embaixo, ainda não na sombria, talvez o indivíduo tenda a ir para lá, porque a coletividade está puxando para lá, sabe? Então, eu gosto de pensar nessa relação. Mas assim, por isso que eu falei, concordo sem discordar. Acho que concordo, né? O indivíduo ele vai ficando cada vez mais ali numa função só, mas nesse jogo com aquilo que o mundo externo pede, né? Na construção da persona, então, sei lá, tem uma viajada aqui também. Não, eu acho que também eu entendi seu ponto, não diria diferente. É, É que o Rafa tá falando uma coisa, o Zé tá falando outra que se interligam. Eu acho que o Rafa estava analisando o indivíduo per se, né? E o Zé tá trazendo a questão relacional. Evidentemente que não dá para separar os dois, né? Mas talvez sejam camadas, né? Que vão se somando e vai acontecendo isso. O que que vocês acham? eu acho que sim, eu acho que é isso, Léo. Talvez você tenha feito a conexão. Entretanto, o que eu estava tentando fazer uma distinção, de novo, gente, é um ensaio aqui, né? Para você que está escutando a gente, é um ensaio. Não está escrito em pedra isso. Mas é uma impressão que a dinâmica extroversiva e introversiva ela tem um dinamismo, tem uma predominância. Vou usar um exemplo meu.
tosco aqui e até difícil, né? Mas vocês viram, vocês devem ter visto que aquela escritora teve um braço amputado por conta de três pitbulls que a atacaram, né? Uma coisa horrorosa. E aí eu tava conversando com a Clau, sobre isso, eu falei, e ela perdeu o braço direito. Aí eu falei pra ela assim, Clau, essa escritura deve ser destra. E aí passou a reportagem, aí ela deu uma entrevista, ela falou assim, eu vou ter que reaprender a escrever agora com o braço esquerdo. Fiquei tão triste, cara, uma história triste, né? Ela falou, vou ter que reaprender a escrever com o braço esquerdo. Eu falei, por que que ela perdeu o braço? Por que que o braço direito foi amputado? Ora as bolas, porque ela tentou se defender dos cachorros, você vai defender com o braço dominante, né? Então, Achei que é... você era um místico. Tô brincando. não, nada, é uma coisa bem uma análise sensorial mesmo, né? É, então, quando você está num perrengue, a Você função sabe o predo... que que significa perrengue? Não, Não? fala. Ser atacado por cachorros. De perro? É, É mesmo? é. Ser comido por cachorro. Os Pesado essa, hein? perritos. Caraca, pesado. Legal, isso aí. Quando você está num ataque de perros, um perrengue, é, se- é, a função que é dominante, ela vai vir, né? Então, assim, o braço direito, o dominante vai acontecer. Acontece que, não sei, eu tenho a impressão que é, no mecanismo da função, ele está sempre ali, né? Dominante, né? Agora, o mecanismo da tipologia, ele alterna. Hora é extroversão, mas tem coisa que é introversão. Sim, tem um balanço, né? Mas eu não sei, é um ensaio. Eu O tô... Jung, quando a gente fala lá da cruz das funções, ele fala, né, que apesar de ele deixar em aberto, né, de que a função principal e a primeira auxiliar poderiam ter a mesma tipologia, né, a mesma atitude, Uhum, né? Ela, por exemplo, a gente poderia ter ali extroversão com extroversão. Ele fala que isso é muito improvável, porque o indivíduo não conseguiria, seria muito, uma adaptação seria muito difícil, né? Seria muito difícil de viver desse jeito. Seria uhum. introversão demais. Então, eu acho que eu entendo o que você está dizendo, eu acho que é assim mesmo, né? Claro que exceções aí, né? Obviamente, mas eu acho que no geral é isso mesmo. Agora, sabe porque eu fiquei pensando enquanto você falou, né? Porque eu sou destro, mas o treino muda tudo, né? Porque Ah, mas é diferente, né? não, então, mas é interessante pensar o exemplo de como o treino também pode mudar. De repente, tô brincando com a imagem aqui, o treino também pode mudar, né? Como é que a introversão e a extroversão, a gente já fala de pensamento, acabou falando de introversão e extroversão por enquanto, mas beleza. Né? Como é que a introversão e a extroversão atuam nesse sentido, né? Assim, essa predominância, porque se o meu braço esquerdo, eu sou destro, mas é o meu braço esquerdo que faz todo o trabalho, a primeira linha de defesa e a primeira linha de ataque. Né? Então, é automático que vai ser meu braço esquerdo que vai vir na frente para eu poder usar o direito. Então tem uma inversão da coisa. Eu fico pensando, fiquei brincando com a imagem, fiquei pensando se É isso porque o também seu não é braço possível, né? direito, ele é o braço de ataque, não é o braço de defesa. Porque ele, Então, porque ele é o dominante. Se você fosse canhoto, isso, talvez seria o tá. contrário. Tô Que E imaginando. normalmente é isso que acontece com o lutador canhoto, é o braço direito que vai fazer a primeira linha de defesa e primeiro, mas aí tem uma diferença, que no estilo específico de Kung Fu que eu treino, o braço esquerdo é a primeira linha de defesa e de ataque. Mesmo Hum. que seja um ataque, mesmo que seja um ataque, que seja um ataque inicial, que seja um jab no boxe, por exemplo. Né? Que no boxe é muito similar. No fim. Mas Mas não é a enfim, cólera do dragão. A cólera do dragão você dá com o agora. braço direito, porque o esquerdo é É, o é. escudo. Isso, olha, exatamente, é isso aí. caraca, hein? Depois refutado. Refutado com a cólera do dragão. E eu, que sou canhoto e só sei chutar bola com a direita. Que você é o Shun de Andrômeda. Qual que é a corrente? Corrente, como é que é a corrente lá? Corrente de Corrente de Andrômeda! Andrômeda. Nossa, como é que eu não lembro disso? Eu amo Cavaleiros do Zodíaco. Mas a gente não tá. Eu acho que a gente não saiu do pensamento aqui. A gente tá pensando as funções Não, do dia, né? Aqui, só uma Sim. ressalva, tá? A gente está fazendo essas diferenciações, mas é muito difícil você encontrar isso em todos os livros do Jung e Jungiano. Então, daqui a pouco você vai começar a ler a Von Franz falando tipo pensamento. Eu falo, mas não entendi, é tipologia ou função? Como é que funciona isso daqui?
A coisa é muito misturada, viu, gente? Não existe uma teoria límpida, né, super polida dos tipos psicológicos mesmo, né? Assim, porque o lance de todos os Jungianos velho, né, os veiaco, era brincar com a parada, né? Eu acho que isso tem que deixar claro, porque por exemplo, um livro que eu acho brilhante para falar de tipos psicológicos, das funções, da função inferior, por exemplo, é o Psicoterapia da Von Franz. Não sei se vocês já chegaram a ler. E Ele tá lá em casa olhando pra mim, mas eu não li. depois a primeira parte é maravilhosa, assim, porque ela traz as funções e os tipos e traz casos, né, deles, né, assim, de clientes dela. E eu acho maravilhoso esse livro. Normalmente eu recomendo esse livro quando a pessoa pega o livro 6, né, que é o Tipos Psicológicos para ler. Eu falo, tenta vir por aqui primeiro, né, assim, É, talvez. Quando a pessoa vai ler o livro, o Tipos Psicológicos, eu falo para elas começarem lendo os 4 anexos do fim do livro, né? São textos bem simples, para um padrão Ah, é, junguiano, né? né? Ele vai resumindo, né, no final das contas. Aí depois você É. volta para o livro do começo e lute, porque é um livro difícil. Mas olha, continuando na ressalva, ainda quando você fala isso dessa teoria límpida, cara, é igual, eu falo muito isso também pra galera da supervisão, alguma coisa assim, né? Que vira e mexe, você lê lá num texto, sei lá, da Von Franz, porque arquétipo tal constelou. Aí eu falo pra pessoa, gente, isso aqui é o complexo que constelou, tá? Mas por que que ela tá usando com arquétipo? Vai por causa disso, disso, aquilo, outro, né? Aí fala assim, porque esse aqui é um arquétipo tal. Ó, gente, isso aqui não é arquétipo tal, isso aqui é imagem arquetípica, assim. Mas eles não têm tanta preocupação em ficar nesse refinamento, né, de É. ter terminologia e tal. Até porque quem faz esse refinamento, ora as bolas, é a função pensamento. É, Oh, e Ei, é deixa muito eu doido. fazer Só, propaganda de um negócio. fala aí, Não, propaganda, deixa eu falar. do propaganda, deixa eu falar. O meu trabalho de formação de bioanalista, né, que eu acho que vocês lembram, foi a tipologia, um paralelo, uma leitura simbólica, uma ampliação da tipologia do Jung com os 8 trigramas do Pacquá. Está disponível no blog do IGEP lá. Né? Então, se alguém. Ou no site, não, acho que é no site, né? Eu acho que é no É, site lá na é no biblioteca. site, não é no blog, é no site, na na biblioteca do biblioteca, IGEP. Então, se tá alguém lá. que está ouvindo tiver interesse de olhar, e aí tem a ver com isso que o Léo estava falando, porque essa é a proposição que eu faço, que a gente olha a tipologia a partir do Pacquá como mutações, né? Como as mutações são propostas no Xing, né? Como um recado do inconsciente dizendo, a mutação é essa, se adequa a esse movimento, né? Assim, vai por aqui, mais pensamento introvertido, vai por ali, mais sensação extrovertida, né? E esse é um pouco o trabalho do próprio analista acaba fazendo, né? Assim, outro dia a gente pode ampliar isso, né? Mas enfim. Fala aí, É. Léo, te cortei. Não, eu ia falar que tem uma parte da natureza da psique a galera travou da galera que eu tô estudando. Porque o Jung fala assim, não é na natureza da psique, é lá no, eu acho que é, ou no, acho que deve ser no eu e o inconsciente, né? Porque a gente tá falando aqui dos tipos que são da consciência. O, ele fala que não sei se vocês lembram de um exemplo que o Jung traz de um introvertido e o extrovertido entrando num castelo. Aí o introvertido fica com medo, o Lembra? extrovertido pula cerca, e na hora que chega não tem nada, e na verdade tem uma biblioteca, o introvertido fica animado porque ele se introverte, e o extrovertido, sentindo cheiro de mofo, introverte, né? E aí o Jung escreve, os tipos se invertem, né? E assim, quando as pessoas leem isso, elas acham que o tipo dominante virou o tipo, digamos, inferior, né? E na real, não, né? Na real, o indivíduo vai uma hora voltar predominantemente o extrovertido vai voltar para a extroversão, o introvertido vai voltar para a introversão. A questão é que os conteúdos, né, ali do inferior, do subdesenvolvido, que são conteúdos que emergem, os conteúdos que emergem são sombrios, eles vão dominar esse indivíduo, né? E aí, para explicar, né, já que você estava falando da mão, eu falei assim, é simples. Finge que você acorda e tem alguém te obrigando a andar de cabeça para baixo. Ao invés de usar as pernas, os pés, você usa os braços e as mãos. É isso, né? Não é que se inverte totalmente. Uma hora vai voltar, né? E porque tem uma predominância, assim.
mas não necessariamente quer dizer que é só, né, um ou outro. E então tem que tomar cuidado. Eu tô falando isso porque tem que tomar cuidado com a leitura, né? Com a escrita que a gente do Jung, que ele não estava preocupado. E é bom, porque isso faz com que a gente reflita também, né, sobre as coisas, sobre E leia de a verdade, teoria. né? Como a gente sempre bate na Eu tecla. ia falar isso. Porque o cara vai lá ler um capítulo e acho que. É, e Porque ler literal, isso é né? muito característico. E da Von Franz, eu sempre falo isso da Von Franz. A Von Franz tem livro que você vai ler, tem texto da Von Franz que tá tudo explicadinho, bonitinho, conceituado, e tem texto que ela não tá nem aí, bicho, se você sabe ou não. Assim, ela vai enfiando os conceitos e assim, foda-se. Se você entende ou não o que ela tá falando, né? Assim, então tem isso, né? Que é essa coisa que o Rafa falou também. Ah, o arquétipo constelou. Ela acabou se fudendo nesses textos, se você se você leu ou não, né? Se ela parte do pressuposto que você sabe do conceito, né? É diferente, né? Difícil, É né? muito isso, né? Ah, Assim. E talvez seja essa uma característica também da função pensamento, né? Na hora que a gente vai poder refletir sobre a coisa, né? Assim, é, é saber que a gente pode categorizar, quantificar, entre outras coisas, mas ponderar o tempo todo sobre isso, né? Sobre o que está escrito. Isso é ah. importante, né? Deixa eu lançar uma polêmica. Jung, intuitivo ou pensamento? É, isso é muito doido, né? Tem muito Porque mais escrito dele sendo intuitivo, de galera falando, ah, o Jung era intuitivo do que. Olha, eu tô usando minha função pensamento agora. Tô trazendo as é, referências. E o que que você acha, Rafa? Eu acho, eu concordo com a visão mais ampla dos junguianos de que ele era uma função dominante intuitiva, mas com um pensamento auxiliar, claramente. Assim, mas o desenho que ele coloca no seminário de psicologia analítica, ele coloca o pensamento em cima. mas na entrevista que ele deu para Ele BBC, fala ele que é falou intuitivo, né? da intuição em Ele si. fala, minha intuição é muito boa, meu pensamento também é bom, eu não lido bem com o sentimento. Não é? Ele dá uma escorregada. Ele Ele dá uma fala, escorregada. ele fala isso. Ele não é categórico, ele é bem escorregadio. Ele não é E categórico. ele mesmo deixa isso em aberto, Talvez né? Eu ele não acho isso legal. descobriu. Na entrevista, ele faz desse jeito, meio escorregando assim, e no seminário ele fala sobre o assassinato do herói no Livro Vermelho, né, como sendo o assassinato da função principal, mas aí ele coloca, a hora que ele traça um diagrama, ele coloca em cima Elias, como sendo a função pensamento. Ele coloca Elias pensamento e embaixo Salomé sentimento. Tá assim. E aí de um lado ele coloca a serpente e do outro lado ele coloca. Ah, esqueci o outro agora. É, mas Eu tenho isso fácil, eu vou olhar. talvez É, seja, como você falou, Zé, uma mutação, porque como o Jung, ele no final da vida não precisava sonhar porque ele estava vendo o sonho acordado, tipo isso, assim, sabe? De alguma forma, talvez ele rebaixou um pouco essa função principal e conseguiu aproximar as quatro funções, né? Não sei também, né? Não totalmente, tá, gente? Mas o que pode confundir, por exemplo, a função principal com os auxiliares, né? Muito nesse caso. ele Agora, coloca assim, ó. Ele coloca Elias em cima, intuição, serpente e Salomé. Mas aí, a hora que você vai olhar ao mesmo tempo, porque ele escreve assim. é, o profundo. Então, eu estaria assim, ó, vamos criar a imagem. Em cima ele coloca Elias, divi- embaixo ele coloca Salomé, pensamento e sentimento. Do lado esquerdo ele escreve intuição, do lado direito ele escreve sensação. Mas Uhum. ele escreve embaixo de intuição superior. Ele explica direito o que ele está querendo dizer com isso. É, ele devia ter feito em X em vez de cruz. Pronto, já É, tinha. Só faltou muito isso. legal isso, cara. É. Mas, cara, você sabe que é legal esse lance de deixar em aberto, né? Porque quando eu dou aula de tipologia, quase sempre eu faço um exercício lá na função sentimento, né?
e a gente pode falar depois mais disso, mas quase sempre são polêmicas bem incômodas, né? E é de propósito. Eu quero mexer com o bril mesmo das pessoas. E o que me chama a atenção, eu não posso dizer que é sempre que isso acontece. Mas existe uma tendência de sempre aparecer alguém, e esse alguém vai puxar um coletivo, e é claro que quanto mais a pessoa estica a corda, tanto mais eu estico o contrário, né? Porque eu tenho que fazer o contraponto para poder provocar mesmo. Mas sempre, ou quase sempre, surge alguém que leva o dilema que eu estou colocando para o campo legalista. É interessante isso. Então, assim, aconteceu tal coisa, né? Um dos clássicos é o tal dilema do padre, né? Foi o apelido que ganhou, que é o padre que ouve uma confissão de um cara que matou o irmão dele. Né? É tudo isso que eu falo, não dou mais detalhes, né? Não sei se o irmão do padre era bonzinho, se o padre desejava que o irmão dele morresse, se ele amava o irmão, eu não sei. E eu não coloco essas variáveis que eu não quero colocar mesmo. Né? E aí, cara, assim, não, mas porque a legislação brasileira, porque a lei, porque não sei o que lá, ou então coloca alguma coisa relacionada, sei lá, questão de aborto. Ah, mas porque a legislação, porque não sei o que lá. Ou você não coloca uma coisa da eutanásia. Mas é porque no Brasil é proibido, porque segundo a lei, porque não sei o que lá. Cara, interessante, né, gente? Então, como se a lei fosse um parâmetro definitivo. É claro que a lei é algo que faz parte do campo social e psíquico, definitivamente, mas assim, mas é como se a lei fosse um parâmetro definitivo para as tomadas de decisão das pessoas. Né? Então, assim, o sujeito que ele quer fazer eutanásia, gente, é pesado o que eu vou falar agora, eu acho. Eutanásia é um nome bonito para suicídio, né? Tanto é que alguns países chamam de suicídio assistido, né? Alguns países legalizaram, outros não. Então, assim, eu preciso ter uma legalização para isso acontecer. Então, esse tipo de provocação que eu começo a fazer para as pessoas, e aí tem uma galera que fala assim, cara, o pessoal falando no final, meu, eu acho que agora eu entendi o que você quis dizer, né? Eu quero colocar você no dilema. Eu não quero que você busque a solução, eu quero que você fique com o dilema. Porque o dilema não é fácil de responder, né? Mas por que vem essa solução? E eu acho que. Ou essa tentativa de solução, que eu acho que é um pouco daquilo que o Zé falou no começo, que é essa coisa de uma atitude pouco junguiana, né? Que o Jung deixa em aberto a própria tipologia. E aqui não, aqui a gente quer grudar em alguma coisa que resolva a situação. Né? E que nós sejamos capazes de resolver. E não, em vez de assim, cara, olha, esse problema do padre, inclusive, nem é meu. Então, o máximo que eu vou fazer é acompanhar com ele aqui a imagem que está vindo, né? É interessante, né? E essa predominância sei lá, de um pensamento barra sensação, assim, não sei se vocês Eu sentem. acho que. Ah, Agora, mas eu quero entrar na fantasia. Na obra completa, por exemplo, se você lê do 1 ao 4, você fala, o cara é pensamento, né? Você vai Total. ver ali pensamento, assim. Chega o 5, cara, símbolos da transformação. E aí começa a vir, né, umas pedrada atrás de pedrada, capítulo que não conecta com o outro. Não sei, né, porque às vezes também o jeito que foi organizado não foi só o Jung, né, mas até entre parágrafos, às vezes o Jung ele vai para um lugar que você fala, meu, para que que ele tá indo para esse lugar aqui, né, assim. Aí você vai vendo esses rompantes de intuição, né, que ele faz. Pode ser isso, como pode ser também que eu não acesso o pensamento dele, né? Ou seja, ele falou aqui é necessário fazer 3 parágrafos sobre determinado tema exatamente para eu explicar, porque também eu não estava no contexto em que ele estava, né, para explicar determinada coisa. O que que é. vocês acham? A outra coisa que a gente tende a fazer é tentar, e a gente está brincando um pouco com isso, e eu acho que a brincadeira é saudável, mas, de novo, o problema fica quando a gente petrifica, né? O É, unilateralismo. Mas uma coisa que a gente esquece é que é o apoio, né? É um pensamento apoiado pela intuição. Ou uma intuição apoiada pelo pensamento, sei lá, né? tem Na uma brincadeira que a gente está falando com o coloração aí, Jung. né? Isso é Isso. importante, cara. Isso é É, importante é, mesmo. e depois, quando quando a gente falar de sombria, vai acontecer a mesma coisa. Quando sobe colorido, né? Não sobe o sentimento puro, se estiver lá embaixo. Ele vai subir junto com a sensação vai subir junto com quem está ali do lado, se for o sentimento, né? Vai subir misturado, né? Então, no fundo, é uma bagunça da porra. É isso.
E assim, eu não sei, né, mas é muito essa coloração entre pensamento e intuição do Jung, né? Porque, porra, pro cara escrever tudo isso e para ele até intuir algumas coisas ali que ele traz, né? Assim, você pega, por exemplo, a parte de instinto, né? Ele tá escrevendo do zero praticamente. Ele leu dois ou três caras, mas tá, né? Tá, como que eu posso dizer? Tá capinando a parada, né? Assim, no mundo psicológico. E é bem interessante, até a resposta a Jó, né? Que escreveu numa tacada só. Então Ah, é bem e interessante. só para a gente não perder isso, eu acho, né, acho que uma coisa que a gente repete aqui bastante, só para não perder, é metáfora, né? Porque a gente tem uma tendência a falar, a sensação personifica, que não é, que também não está completamente errado, mas que a gente não pode pensar que é isso literalmente, né? Então, como quando a Von Franz descreve, ou quando a gente pega um sonho que aparece lá, né, quatro personagens que personificam as quatro funções, por exemplo, e a gente pode fazer esse paralelo, não quer dizer que uma coisa é a outra. Quer dizer que pode ser, né? Assim, que esse é o pensamento metafórico, né? Então aparece lá, sei lá, né, uma menininha precisando de ajuda no meu sonho. Eu posso imaginar que aquilo está representando a função inferior, mas eu não posso literalizar e dizer, é a minha intuição que apareceu aqui. Não, porque isso também é uma metáfora, né? O que conta, na verdade, e a gente, né, um pouco mais, não é um pouco mais humaniano, porque isso não é, não. O Jung é assim também. É que essa menininha está precisando de ajuda, então eu preciso ir lá e ajudar a menininha. Assim, se é ela que é a função intuição que está precisando de ajuda ou não, sei lá, isso é só um outro nome, né? Eu vou lá e ajudo a menininha. Exatamente, né? Ficar no sonho, né? Nessas horas, ficar com a imagem. Porque senão vai cair exatamente aonde a gente não quer, né? Que é a questão de traduzir, né? Traduzir, 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 traduzir. E vai cair só em um tipo, que seria pensamento, né? Assim, eu vou intelectualizar o sonho em tudo que eu posso. Legal você falar intelectualizar, Léo, porque isso é uma coisa que o Jung faz. Ele escreve muitas vezes, ele usa a expressão intelecto e ele está se referindo à função pensamento. Isso é uma coisa que a gente precisa estar esperto na hora que a gente está lendo. Depois de um tempo, a gente fica esperto porque você vai acostumando com ele, né? Mas só para pontuar isso que o Léo trouxe, porque é isso É, mesmo. Às vezes ele fala lá, usando apenas o intelecto. Ele está se referindo, algumas vezes, tem que tomar cuidado, tem que olhar para o contexto, mas ele está se referindo à função pensamento. É muito comum isso acontecer. Fala aí. Não, eu ia falar também porque a gente vai falar disso, ó. A gente vai fazer uma série agora, gente, de tipos psicológicos, tá? Então, é isso, não é? Que a gente vai fazer. Semana que vem a gente vai falar de uma outra função, não é isso? Ou não? Pode Pode ser. ser, pode Vamos ser. ver. Assim, E. a gente tá falando do pensamento, que a gente tá falando tanta coisa aqui. Não, isso é a Ah, introdução, então, eu tô entendeu? achando que Essa é a tá rolando uma introdução. introdução. Eu tô É, achando que tá rolando uma Eu acho que tá introdução. mais pra porque aí isso, a tá gente, mais pra eu É. acho que é isso mesmo, né? Assim, tanto a gente vai retomar tudo isso, né? Mas assim como o Jung fala do intelecto, como o pensamento, às vezes o povo fica nervoso porque ele tá falando que sentimento é uma, é uma função racional, né? Então a É. gente vai ter que esclarecer um pouco isso, né? Assim, e, e é muito Bom, mas legal, na eu tenho uma verdade. explicação infalível para a função sentimento como racional, mas eu Deixa, vou deixa guardar pro pro próximo isso. episódio. É Eu você vou que Eu explique acho que depois. talvez a gente não sabe como a coisa vai andar, porque a ideia era começar a falar de pensamento e a gente está fazendo essa introdução, mas talvez seja legal trabalhar os pares, né? Não sei, depois a gente discute isso aí. Falar de pensamento e sentimento Ah, junto pode e ser, falar pode de ser. intuição e sensação. é difícil falar de um sem falar do outro, né, cara? É É. muito difícil. É A muito gente pode Porque difícil. fazer. um dá materialidade pro outro. É É, difícil, né, cara? Agora, deixa eu falar uma eu acho. coisa. Uma outra coisa que pode. Agora vou voltar na questão do Jung, intuição ou pensamento. Uma outra coisa que pode ser interessante é pensar na relação dele com o Freud, né? Porque se você for ver, a Von Franz ela vai falar lá no Psicoterapia que o Freud era sentimento. E que era um cara muito acolhedor e tudo mais, não sei o quê, bababá. E aí, né, assim, o Jung ele se sentiu sufocado porque ele estava intuindo ou porque era a função inferior dele, né? É maneiro O isso, que hein? faz sentido, inclusive, a aproximação e depois a Total, né? Um separação, né? rompimento Assim, total, assim.
A É, Von Franz fala que a função do Freud era um sentimento introvertido, se eu não me Isso mesmo. engano, né? E o Jung vai dizer que o Freud era pensamento extrovertido. Ele fala isso lá Interessante. no Freud Psicanálise? Ele fala no. Cara, na verdade, ele Eu não não lembro é. agora onde ele fala, mas eu lembro dele falar em algum No, lugar, só no que eu não lembro. 7/2, que é o mesmo que ele dá o exemplo do castelo, né? Ele fala da teoria do Eros, teoria do Não, poder. mas peraí. Ele fala da teoria. Ele fala que a teoria é extrovertido, é Concordo, pensamento, concordo. não Ele Freud. fala. Ele fala. E aí foi uma conversa que eu tive com o Val, e eu falei assim, tipo, Val, mas ó, ele tá falando aqui que a teoria é extrovertida. E aí o Val falou assim: ah, mas a teoria tem correspondência com o criador da teoria. Ah, Aí eu não pensei comigo assim, concordo. eu falei, mas a Von Franz fala diferente. Eu acho que a teoria pode ser até complementar ao pensamento do cara, bicho. Na verdade, eu acho que a a gente fala teoria. isso o tempo inteiro, é o que o cara está tentando resolver. É, Assim, não Exato! é? Não é o que o Exato! cara está tentando resolver lá na porra da teoria, é isso. Eu tô concordando com a Von Franz. Quero nem saber. eu também concordo com ela, assim. E a É, teoria, eu acho e que aí aí a encaixa, eu gente. acho que tem uma complementaridade aí, por isso que foi tão forte, né? É por isso que teve esse boom tão grande também, né? Porque ele não estava colocando ali só a função principal dele, ele estava trazendo coisas que, né, mobilizavam ele, né, assim. É interessante pensar nisso. E o Adler, né, aí ele fala que, na verdade, o Adler é muito mais uma questão de introversão, e isso é uma coisa interessante, né, a extroversão como Eros, nesse livro o Jung traz isso, né, e se a gente for pegar a psicanálise, e a introversão como complexo de poder, vontade de poder, que é do Adler, né? Exatamente. Adler, que a gente conhece tão pouco. Eu comprei um livro dele, não sei quando que eu vou ler. Alfred Adler. Alfred Adler. É muita coisa pra ler, cara. Tô toda Ele é hora o lendo. cara que, um dos primeiros caras que bota o dedo na questão da sombra, né? Assim, porque aí ele vai Cortou o falar, áudio ou pois, Deu uma só cortada. Ele é o deu uma cara cortou. que. cortada? Ele é o cara que bota o dedo na questão da sombra, um dos primeiros, assim, né? Porque a sombra no sentido da questão imoral mesmo, né? Porque quando ele fala que o bebê, a criança estribucha exatamente para se sentir poderosa diante da família inteira, né? Ele tá falando exatamente da questão sombria, né? E aí o Jung até Eu fico fala, imaginando ele. Ele devia ser um bebezinho, né, assim, que não conseguia se expressar, né? Assim, aí era isso, né? A sombra querendo se manifestar e estribuchá-la. é bem maneiro, Coitado cara, é do bem Adler. maneiro, mas assim, é mais punk, eu acho, até do que que o Freud, assim, não sei, mas eu acho. O que mais? Ah, o que mais? Direita, esquerda, introversão, extroversão. Ó, a gente tava falando que no começo do livro, o Jung. No começo, perdão, no começo da obra, o Jung era mais sem pensamento. Eu diria o seguinte. é, Especialmente o volume 2, eu acho que ele é até mais sensação, né? Quando ele vai para a parte da análise psicogalvânica dos resultados dos testes de associação de palavras, porra, é sensação pura aquilo Ah, eu ali, acho que né? é mais pensamento, Rafa. É Eu, muita eu, conta, É um pensamento organizado, né? sensação, Assim, é um Eu pensamento acho que o livro organizado, mais estruturado, sensação do com Jung, sensação, né? Quero dizer, né? é, Essa, né? Ele vai para a sensação, né? Ele tem essa sacada da coisa da pele, né? E ele organiza tudo. Assim, cara, é só o livro vermelho, né? Tá que pariu, né? é, é uma. Acho que o livro que é mais sensação do Jung é o Tipos Psicológicos. Que aí ele vai ter que, tipo, olhar para a interação das pessoas no mundo, assim, sensação extrovertida ali, sabe? É que talvez o que eu tô dizendo não é exatamente o livro, né? Mas eu tô pensando a natureza do experimento, ela é uma combinação entre. Eu tô falando da parte da psicogalvânica, tá? Porque a primeira parte é um pouco mais imagética. Ah, sim, é cronometrar o tempo e o que a pessoa associa com a palavra, né? São duas coisas. Cronometrar o tempo é sensação, de certa forma.
quando ele vai para o aspecto psicogalvânico, para mim, não discordo de vocês de que tem pensamento definitivamente, mas tem um aspecto de sensação ali também por conta de toda a composição da coisa. Mas não sei também, tô brincando com a imagem aqui. De registrar, de perceber esses detalhes, né? Às vezes mudança de voz que ele fala, às vezes mudança de postura, tem muita sensação, sim, né? Do Quem investigador. defende que o Jung era intuitivo fala do quanto ele trabalhou a sensação através dessas porra toda aí das pinturas e da organização e do livro vermelho. É, Mas aí, quem defende isso, eu acho, estou sendo advogado do diabo aqui, ele parece que ele não trabalhou o sentimento, sim. Parece que o sentimento ficou abandonado, foda-se, sabe? né? Assim, tipo, cara, isso aqui não, isso aqui já tá aí. E ele Aí, insiste, né? E do seminário sobre sonhos de criança, que a gente está lendo no meu grupo, ele fala, usa o sentimento na análise do sonho. Ele fala isso várias vezes. Várias vezes ele fala, precisa usar o sentimento na análise do sonho. Porque senão a gente fica preso no intelecto. E aí ele usa bastante a expressão intelecto. É, então, estava aí também, talvez, né? Um trabalho com função se você inferior pega os relatos das delas. secretárias dele, né? Você pega os relatos das secretárias dele e falam que ele, né, era o cão chupando manga de vez em quando com elas, né? Às Eu vezes acho que devia ser mesmo. Ah, Agora, ah, pode ser uma coisa. Eu Eu acho, acho que o nome do episódio é Delirando com a Tipologia do do Jung. Jung. Eu vou começar a defender que o Jung era a função sentimento. foda-se, vou defender. Só para contrariar, já que ninguém falou dessa. Não, você sabe que tem uma coisa, cara. Não sei se vocês já perceberam isso, assim, que é, sei lá. Não sei se eu tô falando isso pra me defender também. Porque definitivamente eu não sou um cara intuitivo. Acho que isso fica claro. Às vezes eu tenho lampejos de intuição? Tenho, não vou dizer que não. Mas não é o que predomina. E aí eu vejo um monte de junguiano, não, porque assim, eu sou intuitivo, porque eu sou intuitivo, assim. Parece que todo mundo, só porque pratica psicologia analítica, tem que ser intuitivo ou se identificar como intuitivo. Cara, pô, tá tudo bem não ser intuitivo, né? Talvez eu tô fazendo uma defesa de mim mesmo aqui. A intuição é legal, é bacana, ela é bem-vinda. Vamos usar, vamos deixar ela participar criativamente. Show de bola. Mas assim, você pode ser um junguiano tipo pensamento, você É pode ser porque um aí, junguiano tipo aí, sensação. cara, é o complexo de poder, entendeu? Querendo ser o Jung, né? Uhum. É, E tem uma fantasia, uma é, idealização da intuição. né? A intuição, quando eu escuto a intuição, Deus me falou que, se fudeu. Eu ia falar alguma coisa, agora esqueci. É, cara, intuitivo quando dá pra ser chato, nossa senhora. Mas todo mundo quando dá pra ser chato é chato, né? Mas assim, é que eu tô falando isso porque hoje eu conversei com o Val na minha sessão e aí, falando, né, daquilo que eu quero pesquisar num pretenso doutorado, se rolar, não sei o que, não sei o que lá. E ele falou assim, cara, é a sua cara, né? O que você quer pesquisar. Aí eu não entendi exatamente por que ele falou isso. Não, mas o que que você quer dizer? Não, você está fazendo a sua proposta de pesquisa, né? É uma pesquisa pensamento e sensação, né? Acho que tem um alinhamento aí com você, né? Eu falei, é. Aí eu falei, pô, Val, mas eu tenho alma também. Ele falou, tá bom. É, mano. Problema Pensamento. seu. Ô, louco. Aí, ó, aí eu vou É uma falar outra outra coisa que coisa, ele entendeu? falou. É Aí uma outra coisa existe que ele uma falou. depreciação do pensamento-sensação, porra, né? Pois é, cara, pois é, por isso que eu tô me defendendo aqui de antemão, assim, pensando na sessão. Falei, pô, mas peraí, tá tudo bem, né? A gente também faz psicologia analítica com pensamento e com sensação, né? A questão não é não achar que ela só é feita desta maneira, né? Acho que isso é importante, né? Cara, sabe o que eu acho? Eu acho que assim, eu já li considerável números de autores junguianos e o próprio Jung. E eu acho maravilhoso a gente ler a teoria, essa teoria da psicologia profunda, analítica, seja o que for, até arquetípica, de acordo com esses caras, com a idiosincrasia de cada autor, porque cada um tem a sua tipologia. Então, assim, na real, né, a gente está falando de tudo a mesma coisa, esses nomes todos. Só que, por exemplo, o Hillman, ele vai ser mais, sei lá, sentimento do que o Jung. Porque ele vai falar o quê? Como o conteúdo te atravessa. É isso que importa, né? É, e vamos nos relacionar com esse conteúdo. Porra, é uma função, um sentimento, bicho.
né? Assim, não que ele seja a função sentimento, mas assim, a gente vai pegar aqui. Aí você pega a von Franz, né? Você lê o Jung, né? E você sente que ele é mais intuitivo, sei lá onde, na alquimia, por exemplo. Você pega a von Franz e aí vem uma coisa bem pensamento. Pá, 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 pá. Você entende? Aí você volta pro Jung, aí você caminha ali pro Hillman. Pô, é isso, cara. Entendeu? Eu acho muito legal a gente ver esse olhar metafórico, que no fundo é isso, é um imaginar como é a psique, de acordo com a tipologia de cada um, né? E Vocês sabem, diga, O Theodor lá do centro falou uma vez que a Von Franz disse para ele, se eu comentei isso aqui, eu já você comentei isso, falou. mas não falei que a Von Franz disse para ele que você tinha que ler a obra completa do Jung 4 vezes. A Cada primeira uma das vez você lê, tipologias. a primeira vez você lê automaticamente com a sua função superior, aí depois você tem que ir trocando. Eu acho que eu tô Imagina? nessa, assim. Nossa. Eu fico imaginando assim, como fazer um delírio em que a gente atue aqui no delírio a partir da função que a gente está falando, né? Assim, como fazer um delírio intuitivo? Como fazer um delírio sensação? Como fazer um delírio sentimento? E como fazer um delírio pensamento? Porque eu acho que os delírios, eles são predominantemente pensamento. Não sei, não sei, acho eu. Ah, Também não sei Tirando não. aqueles que são Ah, mais vivenciais. Por exemplo, o delírio que Gléo e eu gravamos sobre paternidade, acho que foi um delírio mais sentimento. mas eu acho que a nossa função inferior sai de vez em quando, cara, né? Eu, por Ah, exemplo, é. não sei. Eu, por exemplo, comecei aqui no Delirium cagando citação, né? Isso é, é. isso é minha função inferior, pensamento. Que a hora que ainda tá entrando e começando a ficar à vontade, vai cagar a citação pra se sentir seguro. Simples assim. Eu já percebi isso, entendeu? Agora, quanto que eu falo de autor? Ah, mas é legal falar de autor de vez em quando, né? Não, mas Dá assim, mas é bem menos, atenção. né? Antigamente eu falava página, falava, abria aspas, porra. Fala sério, né? Assim. Abre aspas, dois pontos. É. É, bom, já que a gente estamos terminando a nossa É, introdução, a gente não pode esquecer que as 4 funções são funções da consciência, as 4. isso. Por mais que uma delas seja sombria, seja menos envolvida, seja infantil e tirânica, quando o complexo vem ou irrompe, quando alguma coisa irrompe aí atrapalhando a continuidade da consciência, todas elas são função da consciência. E quando o ego está de boas, a chance das 4 funcionarem bem também existe, né? Então, se o ego está de boas, ele está lá e ele está comendo bem, dormindo bem, entrando em contato com os conteúdos do inconsciente, fazendo, né, a lição de casa direitinho, a função inferior também pode ser bacana, né? Para a gente não cair na ideia de que toda vez ela é uma merda. Não é isso, Não. Na né? verdade, ela é o caminho, a função inferior, né? A gente tem que começar a perceber isso. A Von Franz fala, ó, a função pensamento inferior chegando aqui, ó, porque isso foi tema de muita reflexão minha no ano passado. A Von Franz, eu achei isso numa frase da Von Franz lá no Psicoterapia, que na verdade quem achou foi a Gabriela. Eu tinha anotado, olha só que doideira, eu anotei, e ela falou, olha o que você achou aqui. Eu falei, o que que eu achei, né? E ela fala, na função inferior é a porta para o inconsciente, né? Mas por ser a porta, ela ainda está na consciência. Mas que os bichão passa por lá, meu amigo, tem que tomar cuidado, né? Ela faz, eu uso isso na aula, ela faz exatamente isso. Ela fala de uma sala com 4 portas, uma porta que você não consegue trancar, não é? É, É e aquela é isso. porta de, qual que é o nome? É de faroeste que faz assim, ó, sabe? É, é. Ai, Ei, vamos Bora, nessa? Alguém quer fechar bora, tem alguma que ir. coisa? Eu quero comer um Não, negocinho eu não aqui antes de quero fechar, continuar eu os quero dizer atendimentos. bem-vindos a essa jornada de tipos psicológicos e até semana que vem. Beijo. Boa. Tchau. valeu, abraço. Valeu, galera. Fomos.